Eu sou a Rosana Solida Mota Jafelice e faço parte da história da SBMAC. Eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em 1964, ano do golpe militar. Na minha infância, eu já pensava em ser professora, de matemática. E tem uma história muito legal, que eu fiz a redação O que você quer ser quando crescer, em terceira série, no grupo escolar. E a minha mãe foi na reunião de pais e mestres da época e a professora Dona Isabel falou: coitada da Rosana, ela quer ser professora. E eu tinha escrito, inclusive, professora de matemática da faculdade, porque eu tinha como inspiração uma vizinha que eu via ir todo dia para a faculdade, para dar aula. Ela era professora. Depois, ainda no grupo escolar, eu fui conhecer o IBILSE, que era a única faculdade pública de São José do Rio Preto, e fui conhecer na Semana da Pátria. E o que mais me encantou lá foi as rosas do jardim. E quando a gente cantou o hino nacional, imagina a época da ditadura, toda aquela pressão que a gente vivia, eu me encantava com as flores e com o prédio. E aí eu sonhei, quero vir aqui um dia estudar no IBILSE, na Unesp. Desde criança mesmo eu já ficava com a luzinha, ensinando as minhas amigas e as bonecas, ensinava matemática. E também no terceiro ano do ensino médio tinha uma professora, que ela ensinava matemática só lendo livro. E aí aquilo me encabulava muito, não era aquilo que eu imaginava. Então eu resolvi os exercícios em casa e chegava lá, sempre de primeira, mostrava e ela deixava eu ir na lousa. E fazia, explicava para todo mundo os exercícios de matemática. Então eu já me identificava muito com a área. Nós tínhamos uma família humilde, Meu pai tinha um caminhão de boi, a minha mãe era costureira. Então a gente sempre estudou em escola pública e o sonho era entrar realmente na Unesp. Então em 1982 eu entrei no vestibular, logo no final do terceiro ano do ensino médio, e fui fazer licenciatura lá no IBILSE. Inicialmente eu senti muita dificuldade, porque eu não tinha muita base matemática, e até eu pensei, olha, quero fazer meu curso bem rápido. E realmente eu fiz o curso em 3 anos e meio, porque eu pensava, não, quero terminar para ficar livre. Qual era a minha? Nada disso aconteceu, eu fui cada vez me apaixonando mais, Nunca deixei de estudar, isso sempre foi para mim o meu principal objetivo. Quando eu estava na graduação, a minha professora de introdução à computação foi a professora Eliana. E ela contava para nós que lá em São Carlos tinha um computador. E o computador era do tamanho de uma sala. Lá no IBILSE não tinha computador, então a gente tinha as aulas de introdução a BASIC só realmente fazendo os algoritmos no papel. E ela deu para nós esse cartãozinho, que eu guardo até hoje. Esse cartãozinho é o resultado que eles tinham dos programas computacionais. Tem números e eles liam esses números. Então, eu guardei e eu mostro para os meus alunos. E todo mundo acha ótimo ver esse cartãozinho. Em 1984, eu me lembro que chegou o primeiro computador no IBILSE. E eu me lembro que a porta ficava entreaberta e a gente passava no corredor bem devagarzinho para olhar o que era um computador. Era muito curiosidade. E eu lembro que um dia eu dei um jeito de entrar lá na sala só para ver. Quando eu terminei o meu curso, em 3 anos e meio, eu comecei a dar aulas particulares em casa e também aulas eventuais nas escolas lá de São José do Rio Preto. E aí eu consegui, juntei dinheiro nesse período. E por quê? Porque aí eu já estava com planos de ir para São Carlos fazer curso de verão para pensar no mestrado.
E foi assim que eu fui para São Carlos, já, né, em 1986, mas só que eu fui para o mestrado na matemática pura, lá na USP, em São Carlos. Só que realmente não era o que eu queria, eu não estava muito feliz lá no curso e eu deixei a minha bolsa, comecei a trabalhar. Logo em seguida, eu entrei na Unesp, no campus de Bauru, né? Em 1988, já era professora, com 23 anos, lá em Bauru. Foi para mim assim uma vitória muito grande ter entrado lá. Mas eu fiquei pouco tempo, porque meu marido, né, viajava, e aí eu pedi demissão e fui para a Universidade Federal de Uberlândia em 1990. Eu ainda estava terminando o mestrado. E aí lá no final do mestrado, eu assisti uma palestra numa semana da matemática do professor Wilson, lá da Unicamp, que falou sobre biomatemática. E aí, de novo, foi um encantamento total e eu comecei a falar, não, agora eu quero realmente estudar biomatemática. Inicialmente, né, eu comecei assim, estava indo muito bem, tive dificuldades lá, acabei mudando meu doutorado para engenharia elétrica, mas não tirando o foco, porque os meus orientadores foram ser orientadores lá na engenharia elétrica, juntamente com o professor Gomide. E o plano da minha tese realmente era estudar modelos com HIV, de população, né, HIV, e eu segui nessa linha usando também a teoria dos conjuntos fuzzy. Depois que eu terminei meu doutorado, eu posso dizer assim que a minha carreira profissional ela se entrelaça com a SBMAC. E a partir daí, teve um incentivo de montar os comitês temáticos. E no caso, né, na biomatemática, quem iniciou aí na coordenação fui eu e o professor Geraldo Diniz. Organizamos mini simpósios de biomatemática, né, trabalhando também na parte editorial dos trabalhos no CNMAC de biomatemática. A gente teve aí momentos muito importantes, porque nós começamos a conquistar, batalhar por colocar a área de biomatemática como sub-área da matemática aplicada no CNPq. E finalmente conseguimos isso. Hoje, se você entrar lá, né, na plataforma Carlos Chagas, vai encontrar como sub-área da matemática aplicada a biomatemática. Essa foi uma grande vitória. Depois eu fui coordenadora das notas em matemática aplicada, né, dos livros, tudo que eu aprendi em termos, né, de editoração, de todo esse processo de revisão de trabalhos, foram as oportunidades que a SBMAC proporcionou, com certeza. Fui editora associada da Tema, ainda continuo, né, e também na Coam. Eu e a Ana Maria tivemos a oportunidade de publicar um livro, né, na Springer, né, Briefs, que deixou nós assim muito felizes, porque era um grande sonho para nós, né? Inclusive porque eu também faço parte do Comitê das Mulheres da SBMAC, e um livro, né, com 2 mulheres, isso deixou para nós assim, foi algo mais especial. As atividades que têm sido feitas aí no Comitê das Mulheres, na Comissão, né, de Diversidade de Gênero, têm sido muito importantes. Em 2013 era o Ano Internacional da Matemática e Estatística do Planeta, e o professor Geraldo Nunes, como eu estava na coordenação do Comitê de Biomatemática, incentivou a gente a fazer um evento lá em Uberlândia. Nós fizemos esse evento e começamos a fazer maratonas de matemática para o ensino médio. E essas maratonas foram crescendo. E a partir de 2022, depois da pandemia, nós colocamos numa das regras, né, ter pelo menos uma menina nessas equipes. Esse ano, nós tivemos uma participação de 57% de meninas. Os avanços parecem pequenos, mas não são. Então, é de passinho em passinho que a gente está chegando lá. A SBMAC foi muito importante para a minha vida e eu me sinto em casa. Eu tenho muitos amigos, é uma rede, né, de colegas, de oportunidades. Eu acho que os jovens não podem perder a oportunidade de estarem participando, né, da nossa sociedade.